Senhor é Deus. Nós queremos derramar, Senhor, que sejam as nossas lágrimas. Nós queremos nos derramar, Senhor. Nós queremos derramar o nosso coração, Pai. Nós queremos derramar e entregar os nossos louvores a Ti, Senhor. Oh Deus, que o Senhor venha se fazer presente neste lugar. Nós já podemos sentir a Tua presença aqui, Senhor. Em meio às lutas, em meio às afrontas, em tudo que acontece, nós sentimos a Tua presença. E que Teu Espírito Santo venha sempre falar conosco. Que Teu Espírito Santo venha trazer o conhecimento, o discernimento, Pai, de reconhecer que nós, através da nossa carne, nós nada somos. Mas através da Tua voz e através do Teu Espírito, Pai, nós só podemos nos derramar na Tua presença. Nós só podemos Te adorar, Senhor, por tudo que é, Senhor, por tudo que és. Porque aqui, Senhor, nós, no Teu abrigo, no Teu consolo, Senhor. Oh Deus, só aqui nós nos fortalecemos, Senhor, na Tua presença. Santo, Santo é o Senhor. Vamos de novo. Me derramar, dizer que Te amo. Me derramar, dizer Te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és famoso. Me derramar, dizer que Te amo. Me derramar, dizer Te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és famoso. Tu és formoso, Jesus. A Tua beleza é inegociável, a Tua beleza é incomparável, Jesus. Será que você pode declarar para o Senhor: Senhor, o quão grande és Tu, o quão grande é a Tua beleza, Senhor. Oh Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, porque acreditamos que só Tu, Senhor, és o nosso caminho. Só Tu, Senhor, nós podemos nos quebrantar diante da Tua presença, diante da Tua face, Senhor Jesus. Nós não somos nada, somos tão pequenos, Senhor. E se não for a Tua misericórdia, Senhor, ao nos alcançar, se não for a Tua graça, Pai, a
Só tome cuidado com as suas escolhas. Porque Ele é grande e Ele tem o melhor que o pai pode dar para o filho. Ele é o pai. Pode um pai e uma mãe abandonar um filho, mas Ele jamais te abandonará. Ele jamais te esquecerá. Porque Ele é grande, porque Ele é misericordioso. Aleluias. Não há amor igual ao do Senhor. Aleluias. Grande, grande, grande. Que todo medo nessa hora caia por terra em nome de Jesus. Que toda dúvida caia por terra agora em nome de Jesus. Daquilo que você não acredita, Ele pode fazer bem melhor. Ele pode te levar a lugares bem mais altos. Aleluia. Basta então só você confiar e declarar que o seu Deus é grande. Grande, 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 grande. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Santo Senhor, aleluias. Aleluias, Aleluia. Que bênção. Quantos estão felizes de estar na casa do Pai? Aleluia. Às vezes nós fazemos tantas projeções, às vezes nós fazemos tantos ensinamentos, sabe? Queremos colocar em realizações e tudo nós temos que saber que tudo está nas mãos de Jesus. Tudo está nas mãos dele. Qualquer tipo de projeto que a gente faça, qualquer coisa que nós fazemos, não é por nós. Temos que estar diante da direção do Senhor. E esse louvor, ele retrata bem isso. Ele retrata bem essa ocasião. Aleluia. Vida está tão perto.
Da casa do Senhor, você vai pegar o seu envelope e trazer até a frente. Mas antes de você fazer isso, eu gostaria que você orasse comigo, orasse para que nós pudéssemos pedir ao Senhor para que puder, aleluia, Ele repreenda o devorador das nossas finanças e que nenhuma praga chegue à nossa tenda, aleluia. Feche seus olhos, Senhor. Nessa manhã, Pai, nós estamos aqui, Pai. Queremos te pedir, Senhor Jesus, nos revista com a Tua presença, com a Tua graça, Pai. Repreenda, Senhor Jesus, qualquer devorador, Senhor, que entre em nossas finanças, Pai. Senhor Jesus, vai tirando tudo, Pai, que não pertence a Ti. Senhor Jesus, nós queremos abençoar esta obra, Pai. Queremos que ela continue crescendo cada dia, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Senhor Jesus, abençoa cada um, Senhor, que tem o seu comércio, cada um que é autônomo, Pai, para que mande mais clientes, Senhor. Senhor Jesus, que o Senhor venha nos dar, Pai, querendo realizações, que não sejam os nossos projetos, mas que sejam os seus, Pai. Senhor Jesus, tira, Papai, da mão do inimigo, Senhor. Papai querido, o veredito final tem que ser de Ti. Pai, tira, Senhor, tira tudo aquilo que não provém da Tua presença, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Pai, aqui está um povo que quer dizimar e orar diante de Ti, como aquela mulher que ofertou, Senhor, aquele homem,
Chegou uma mulher na casa de Simão. Não era Simão Pedro, não. Ela chegou sem ser convidada naquele momento. Ela chegou com uma pequena botija. E dentro daquela botija continha um líquido chamado óleo. Aquele óleo ela demorou muito para ter. Ela demorou mais de anos para ter aquele óleo. Mas ela não quis saber, porque não importa o preço. Não importa o preço daquilo que eu tenho. O que importa é a presença do Senhor. Aquela mulher entra, procura Jesus. E quando ela vista o Senhor, ela quebra o vaso diante dos pés do Senhor. E não somente isso, ela chora. Ela pega os seus cabelos, começa a enxugar os pés do Senhor. O que nós trazemos para a presença do Pai? O que nós estamos quebrando diante da presença do Senhor? O que você veio fazer diante da presença do Senhor? Você está diante de um Deus que tudo faz, que tudo pode. E naquele momento que essa mulher estava fazendo tudo isso, Simão apenas pensou. E Jesus agora o repreende e fala: Simão, o que você fez ela fez, aleluia. O que você não fez, essa mulher fez, e muito bem. Há pouco tempo você me convidou, há pouco tempo eu entrei por estas portas, estou aqui na mesa, e nem sequer uma lágrima você derramou, nem sequer um óleo você quebrou, aleluia. Queridos, faça como essa mulher, quebre o teu vaso, não importa quem está do teu lado, não importa se vão te achar que você é louco, mas quebre. Ela vale muito mais. E não importa o preço do perfume que
Aleluia. Olha o mais forte, irmão. É digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Esse é o mais forte que podemos ou podemos mais? Vamos aplaudir o Senhor mais forte? Glória a Deus. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Gostaria de estar chamando aqui o Bruno. Estará trazendo um breve testemunho. Amém? Bom dia a todos. Vou trazer um pouco do meu testemunho, do ano passado. Desculpa. Eu vim na igreja e comecei a chorar. O ano de 2022 foi um ano muito difícil. Um ano em que eu aprendi muitas coisas da pior forma. Foi um ano em que eu envergonhei muito a minha família também. Um ano que Deus me quebrou por completo. Mas também foi um ano em que eu aprendi muito. Que Deus me mostrou que realmente estava do meu lado, que era a minha família, as pessoas que realmente gostam de mim estavam comigo. E eu quero usar também esse testemunho como uma forma de agradecer as pessoas que estavam aqui na igreja junto comigo, que oram por mim. Que assim, eu sou uma pessoa que tenho muito temor a Deus, né? Eu nem sou tímido, mas a Deus fica tímido. E quando uma pessoa vem falar comigo, que eu sento no fundo da igreja, né? Eu já fico com medo, falo, meu Deus do céu. Deus, se for falar comigo, fala só eu e você. Não manda ninguém falar comigo, por favor. E algumas das vezes o Fernando, Deus usou ele num momento que era muito difícil para mim. E ele falou absolutamente tudo que estava acontecendo comigo. Ele falou que Deus tinha mostrado para ele que eu estava num lugar escuro, cercado de gente, mas que eu estava sozinho. E que somente Deus podia me ajudar, me tirar daquela situação. E eu fiquei assustado, porque é uma situação que eu estava vivendo sozinho, que ninguém sabia de fato o que eu estava passando. Eu errei muito. Mas Deus usou o Fernando para falar isso que eu estava vivendo, que ele tinha me visto cercado de muita gente realmente. Eu sou uma pessoa que tem bastantes amigos, que conhecia muita gente, mas que nesse momento estavam todos de costas para mim. Eu estava no meio sozinho e só Deus podia me ajudar. E graças a Deus, Deus falou com ele, mostrou algo que eu estava pedindo, que era a proteção e ser libertado daquilo que eu estava vivendo. E Deus pediu para eu ter calma, que Ele estava comigo. E essa palavra que o Fernando falou para mim nesse dia me salvou muito, tanto psicologicamente, para poder focar de novo, tentar viver novamente. Porque só Deus sabia a situação que eu estava passando e eu não conseguia nem expor de verdade totalmente o que estava acontecendo. Então, muito obrigado, Fernando. Que Deus permita isso com muitas outras pessoas. Você salvou minha vida nesse dia. Outra coisa também, eu sempre ia na igreja aqui, sempre no fundo, e ia embora rápido, não tinha o hábito de ter Bíblia, né? E a Raquel, ela me deu uma Bíblia. Nesse momento difícil que eu estava passando, todos os dias, eu pedia para Deus me mostrar uma palavra para me tranquilizar, me dar um pouco de fé. E nessa Bíblia que eu leio um versículo, um texto completo, sempre Deus estava falando comigo. Então, muito obrigado também, Raquel. Esse ano de 2022, acredito que foi difícil para todo mundo, para muita gente, né? Mas também aprendi que a nossa fé, ela nos salva. E se a gente tem Deus, tem tudo. Se não fosse por Ele, eu não estaria aqui hoje. E pela minha família que ora comigo. Então, é isso que eu tenho para falar. Quero agradecer a todos vocês e a Deus. Amém. Olha o Senhor. Abençoe, Bruno. Aleluia. Sai daqui. É o Senhor que te vê.
É o Senhor que te vive. Toda honra, toda glória pertence a Ele, pela sua vida. Amém? E parabéns pela coragem. Glória a Deus. Eu queria chamar o presbítero Adelso para dar uns recados rápidos aqui. Ó Senhor, queridos, testemunho, glórias a Deus. Queridos, eu queria dar alguns avisos aqui. Não me esqueçam que no primeiro domingo do mês de fevereiro já tem início a nossa escola bíblica dominical. Primeiro domingo de fevereiro já tem início a escola bíblica dominical a partir das 8h15 da manhã. Então venham estar aqui, teremos a classe de adultos, que vai ficar aqui em cima, e a classe dos jovens, que ficará lá embaixo, né? E teremos uma classe também de doutrinas. Então, queridos, já compramos o material já está aí preparado, então venham participar, tá? A classe de doutrinas vai começar no segundo domingo. No primeiro domingo se inicia a escola bíblica, queremos estar participando, vendo, daí no segundo domingo inicia-se a classe de doutrinas. Bem? Outra coisa que também no mês de fevereiro inicia os cultos nos lares. Para quem queria culto no lar no mês de fevereiro já não tem mais datas, estão todas as datas preenchidas. Então a gente sabe já o seu culto no lar para março. Março ainda temos datas, aliás, tem as datas disponíveis a partir de março. Então já programe também na sua casa. Fale para Raquel, dê o seu endereço lá, o seu nome, para a gente estar providenciando. Queridos, a gente na nossa agenda, na nossa reunião, nós falamos que gostaríamos de ter culto de obreiros, de missões, né? Porque nossa igreja é uma igreja voltada a isso. Então, no próximo domingo, queridos, nós teremos obreiro aqui da Ásia, que está aqui na igreja evangélica da Vila Yara, que estará conosco aqui no próximo domingo, que é sustentado pela IEV, que é sustentado por nós. Porque, queridos, todos os dízimos que nós temos aqui, 10% da tua fidelidade vai para a Vila Yara, vai para a nossa sede, para que os missionários também possam ser sustentados. Então, indiretamente, nós estamos ajudando missionários, né? Então, missionários, obreiros, enfim, né? Então, queridos, domingo que vem nós teremos um culto especial aqui nesse sentido. Então, convide alguém, vai ter um ótimo testemunho, um bom testemunho, uma obreira nossa que vai estar aqui. E não vai ser todo o último domingo, é que calhou na agenda, só está disponível desses obreiros, desses missionários, terem agenda no último domingo. Então já tem uma que virá em fevereiro, dia 26, e um que virá no último domingo de março também. Então os últimos domingos são voltados para esse trabalho. Não é a data, mas é que está na agenda deles, tá bom? Então estejam nos ajudando em oração, ajudando esses irmãos, queridos, porque fazer obra fora do seu habitat, do seu país, não é fácil. A gente estava falando com os missionários essa semana que um casal com criança pequena, que eles vão estar voltando, vão voltar a fazer missões no Irã e no Iraque. Vocês gostariam de fazer missões no Irã e no Iraque, queridos? Mas eles estão com essa coragem, estão indo para lá. Então, quer dizer, temos que orar muito por eles, casal jovem, com crianças pequenas, mas Deus colocou no coração. Então, vamos estar orando por isso e vamos estar participando. Amém? É isso, né? Como esses missionários, na semana que vem, nós já conversamos com o pessoal de mídia, são de uma região, enfim, eles não vai ter filmagem, tá bom? Eles vão estar falando para a igreja. Então, tragam pessoas, vai ser um testemunho muito bom de um lugar que não está num período bom em guerra e tudo mais. Então, você esteja aqui, convide alguém para saber desse trabalho maravilhoso que eles estão fazendo lá. Amém? Deus abençoe, queridos. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 5. Nós já iremos ler. Quantos aqui creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Amém. Amém, irmãos? Amém. 100% igreja? Glória a Deus por isso. Isso é muito importante. Se cremos só em dois, está errado. Uma coisa está faltando na sua vida.
Então nós cremos no Pai, Filho e Espírito Santo. E isso é uma dádiva para nós. Termos o Pai, Deus Todo-Poderoso, o Filho que se entregou e o Consolador Espírito Santo que nos orienta em todo o tempo. Qualquer pessoa ser enviado como missionário para levar as boas novas em lugares onde não há regras para o cristianismo. É lugar aberto, é campo aberto, né? Ser missionário é você encarar o deserto e saber se vai ter água, talvez tenha, talvez não tenha. Se vai ter comida, talvez tenha, talvez não tenha. Se vai ter perseguição, talvez sim, talvez não. Não é igual estar vindo numa igreja local, que as nossas perseguições, as nossas maiores tribulações são, né, cometidas aqui, no nosso território, né, no mais conforto possível, para que possamos se sentir bem nas nossas lutas, etc. O missionário tem uma missão diferente. Ele é desprendido de todas as coisas. Eu não vou ficar aqui dizendo o que ele vai dizer aqui na semana que vem, porém, pela visão e o entendimento que nós temos sobre a obra missionária, não é simplesmente ser missionário e ficar no seu conforto, mas algo muito além, muito importante. A igreja começou assim. A igreja de Cristo começou com obras missionárias, com homens sendo enviados e começando a colocar algumas doutrinas, passando por perseguições e todo tipo de questões malucas que você possa imaginar. Mas foram corajosos, firmes, creram na palavra do Cristo, foram guiados pelo Espírito Santo e tiveram êxito, e depois foram martirizados. Amém? Então a nossa história, no final, sempre acaba em morte, né? Sempre acaba em morte. Como assim? Não que de repente, se você virar um missionário, você vai morrer no seu campo missionário, mas nós iremos morrer um dia, mano. Tanto lá quanto aqui, não importa onde nós estejamos, mas não somos eternos. Amém? Quem é eterno aqui? Ah, glória a Deus. Senão eu ia falar assim, tem alguma coisa diferente aqui, que acho que eu esqueceram de mim a chamada da trombeta. Aleluia. Amém? Gálatas no capítulo 5, versículo 18. Diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro que já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós nos deixamos possuir de vanglória. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, ó Pai, por esta mensagem. Que o Senhor venha abrir os nossos corações e entendimento, ó Pai, para entender o teu propósito sobre nós hoje aqui. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Dia a dia do cristão. O cristão, ele é algo diferente da terra. Ele é como se fosse, né, para o mundo o ET. Porque somos diferentes. Somos totalmente diferentes. Somos vistos diferentes. Há diversas religiões, há diversos costumes de pessoas espalhados por todo o globo terrestre. Só que os cristãos são um pouco diferentes. Porque nós cremos numa palavra inspirada por Deus e praticamos algumas coisas que
que só pelo Espírito Santo de Deus somos capazes de conseguir praticá-las. E é algo extraordinário isso, porque isso nos mostra quanto somos frágeis, somos limitados, quanto somos pequenos, como a capacidade, tanto intelectual, força física, ela é fraca diante das coisas que o mundo coloca para nós. E isso nós sendo toda essa pessoa forte, talvez psicológica e tal, acabamos errando em muitas coisas. Muitas coisas. E o apóstolo Paulo, ele nos dá algumas dicas sobre estas questões que nós, como cristãos, devemos ter atenção para que outras pessoas consigam a entender, não pela palavra, mas sim pelas atitudes que nós tomamos diante de problemas, para que Cristo seja exaltado. Ou seja, o muito falar sobre a palavra, algumas pessoas, quando evangelizamos, às vezes não serve de nada, porque ela entra por aqui a palavra e sai por aqui. É uma lata que você joga na escada, ela fica só fazendo barulho. Quando ela para, acabou-se o barulho. Ela não tem resultado, às vezes. Mas por que a palavra não tem resultado? Por duas coisas: pelas nossas atitudes, e outra, porque talvez o Espírito Santo de Deus não está te movendo a fazer aquilo. E quando Ele te move a fazer alguma coisa, você o nega, ou você o afasta, ou você diz: com o meu intelecto, com a minha sabedoria, eu irei ganhar pessoas para Jesus. Como? Irmãos, para talvez encher uma igreja, ou para fazer algumas coisas, não precisamos tanto do Espírito Santo assim, porque temos habilidade, temos sabedoria de colocar talvez aqui umas bandas famosas e convocar pessoas e fazer todo um alvoroço, criar psicologicamente algumas coisas repetitivas para que as pessoas falassem: agora eu vou servir porque eu não entendi, mas eu vou servir. O ser humano, ele é manipulável, ele é algo manipulável, ele tem uma mente que pode se manipular através de muitas coisas, através de desejos, através de vontades, e apenas olhando uma pessoa você fala assim: vou convencer aquela pessoa só com esse chocolatinho aqui. Um vendedor, ele tem uma habilidade imensa de vender produtos que você não usa, mas você compra, que está no seu guarda-roupa lá, miliano, que você não usa, mas você gastou talvez uma fortuna, e só pela habilidade da sua mente como vendedor, ele consegue te convencer que você precisa daquele objeto, ou precisa daquilo para viver. Sem isso você não vai viver, meu irmão. Então, compre batom, e aquele negócio fica na sua cabeça: compre batom, aí você fala assim: eu preciso comprar um batom para me comer. Que chocolate, mas diversos chocolates tem por aí, mas o batom não é diferente, porque a propaganda do batom foi diferente, foi bem elaborada, quase uma hipnose. Compre batom. Quem lembra disso, desse batom? Não é batom de passar na boca, é de comer chocolate. Então nós, com a nossa habilidade, com a nossa expertise, a gente consegue convencer pessoas a mudar de vida, mudar de situações. Porém, sem a inspiração do Espírito Santo, é como uma lata que nós jogamos pela escada, bate, depois para e já era, não faz mais barulho. Ela tem um limite, ela espana, ou às vezes ela desvia de uma forma pior ainda, porque usamos apenas do nosso próprio intelecto ou sabedoria para convencer a pessoa de um pecado ou de um erro, sabendo que não somos nós, Raquel, que convencemos o homem do pecado, mas sim a palavra do Senhor, junto com quem? Com o Espírito Santo. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, vai falar sobre a descida do Pentecoste, quando Jesus Cristo foi crucificado e Ele ressuscitou. Ele depois voltou e deu várias outras instruções para os discípulos e falou assim: fiquem em Jerusalém até que do alto seja revestido pelo poder do Espírito Santo. Mas eles nem sabiam como que era, como que isso iria acontecer. Era simplesmente para estar lá reunido. Primeira coisa que o Mateus André ensinou ontem: obediência. Quando nós somos obedientes, as coisas acontecem. Por quê? Jesus, ele falou assim: fique em Jerusalém, se reúne em algum lugar.
em um lugar bom. Ou seja, eles precisavam ficar esperando 50 dias após a Páscoa, porque era o dia de Pentecostes. 50 dias esperando para um avivamento do Espírito Santo, para a descida do Consolador. Entenda uma coisa aqui. Antes disso acontecer, eles eram homens comuns, homens normais, homens que andaram sim de fato com Jesus. Houve instruções totalmente extraordinárias acerca daquele tempo, porém eles não tinham o poder ainda, eles não tinham a autoridade daquele que veio, que era o Espírito Santo, aquele que movia todas as coisas, aquele que curava os seres humanos das suas diversas dificuldades. Jesus, ele operava, ele orava, e o Espírito Santo agia, porque são três. Eles não trabalham em conflito. Não, eu não estou afim. Não, eles combinam, eles sabem fazer as coisas, irmãos. A gente que não sabe trabalhar em equipe, mas Deus sabe. Deus sabe trabalhar em equipe. Pai, Filho e Espírito Santo. E ele falou, fica lá. Por quê? Se vocês não receberem este Espírito Santo que guia, vocês não vão conseguir se manter, não. Vocês rapidinho vai cair. Essa igreja não vai para frente, não. A igreja não vai ser expandida. Por quê? É o Espírito Santo quem estimula e quem dá as melhores ideias para que a igreja cresça. E foi assim que se fez. Eles permaneceram, o Espírito Santo veio, encheu, e homens ignorantes, um desses, como Pedro, totalmente avesso das coisas. Era um homem que ele não tinha uma inteligência intelectual igual a de Lucas, que era um doutor, não. Ele era um pescador, mas ele também não era um asno ao ponto de falar assim, eu não sei o que está acontecendo, é dia ou é noite. Não, ele sabia das coisas, porque Pedro, ele era um homem muito bom sobre coisas manuais. Ele agia de forma assim, extraordinária nas coisas manuais. Ele sabia trabalhar. Aqui não, vou dar um exemplo aqui. Eu não sou muito bom, como o Lucas, na parte de administração, essas questões, mas sou também como Pedro, porque eu tenho habilidades de construir, de fazer, de montar, como o Flávio também tem essa habilidade. Outras pessoas não têm a mesma habilidade que o Flávio tem de montar móveis. Quando eu vou montar um móvel, eu levo um dia, o Flávio leva horas, pequenas horas, né? Por quê? Ele tem uma habilidade para isso. E tem gente que toma uma de vez e fala assim, eu vou montar meu móvel, eu não vou pagar não. Aí o que acontece? Começa a sobrar aquele monte de parafuso, um monte de coisa, e fala assim, ué, mas por que está sobrando tanto parafuso assim? Às vezes é normal sobrar parafuso quando você compra um móvel pronto, porque vem de sobra, mas a pessoa não tem essa habilidade de entender essas coisas, mas ela sabe administrar algo tão maravilhoso, que pelos números, pelos dados, pelas planilhas, ela consegue chegar no resultado final e tá, aí você fala, como pode? Mas a cada um é dada uma inteligência, e Pedro usava a sua ousadia. Mas Pedro, antes do avivamento, ele era um homem, tipo assim, atrapalhado, que nem eu, que saí dando bica em tudo. Mas ele era homem normal, comum. Ele tinha habilidade, ele tinha um barco, e na época não era qualquer um que tinha barco. E aí, ó, habilidade de visão, isso é visão, porque sabe que eu vou derrubar, e vai quebrar ela atrás disso, é visão. E Pedro, ele tinha um barco, irmãos, e naquela época não era fácil qualquer um ter um barco, então ele tinha uma certa sabedoria. Era uma época de escassez, era uma época de dificuldade, onde não havia um desenvolvimento, as coisas estavam começando, sabe, a crescer, o Império Romano estava começando a implantar algumas ideias novas. Mas naquele dia, quando o Espírito Santo do Senhor desceu sobre a vida dos apóstolos, aquele homem se transformou de uma forma extraordinária. Ele era conhecido naquela região. As pessoas sabiam quem era Pedro, sabiam como ele agia. E nós também, porque lemos ele no Antigo, como ele era, o Pedro louco, doido, cortador de orelha de soldado, negador de Jesus Cristo. Vai me negar, você me ama, mas vai me negar. Não vou. E negou Jesus Cristo. Ele fugiu, mas ele se arrependeu e voltou rapidamente. Aquele homem, letrado, sabe, que não tinha uma boa administração como Lucas tinha, ele se tornou um homem extraordinário. Na sua primeira pregação, 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas se converteram.
pelos relatos bíblicos que ele estava trazendo do Antigo Testamento, sobre as promessas que Deus tinha prometido para aquele povo. 3.000 pessoas na sua primeira pregação se converteram a Deus. Nós estamos falando de 3.000 pessoas, 30 não, 3.000 pessoas, com a cabeça dura, que olharam para aqueles homens e falaram assim: o que esses homens estão falando, essas línguas todas estranhas, falando todos nós da nossa cultura? Como assim? Pescadores, homens comuns, quem são esses caras? No mínimo estão bêbados, estão doidos, largados. Mas Pedro, o doido, ele foi o primeiro a se levantar, um homem transformado naquele momento, cheio do Espírito Santo, e pregou, e 3.000 pessoas se converteram. Para você entender que quando o Espírito Santo de Deus ele entra na pessoa, há uma transformação, às vezes repentina assim, rápida. Sabe por quê? Não é eu mais que vive em mim, mas Cristo vive em mim, Ele me controla. Quando nós falamos assim: eu entreguei a minha vida a Cristo, agora eu quero ser guiado por Ele, Ele faz isso, como fez com Pedro. Ele transforma. Ele faz de um homem letrado, um homem que é só manual, um homem da palavra. Um homem que convence, um homem que consegue convencer doutores. Mas não só apenas pela palavra, mas pela obediência. E a obediência gera o quê? O poder do Espírito Santo. Gera a vontade de Deus. Os milagres começam a acontecer, mas os milagres não são a coisa mais importante. Não é a coisa mais importante, mas é necessário que isso aconteça, para que a fé continue ativa. É necessário. Ah, mas por que aqui não acontece? Eu não sei. Pergunta para Deus aqui, irmãos. Quando nós oramos, nós devemos perguntar a Deus: Deus, aonde é que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Aonde eu preciso melhorar? Será que eu estou nesta lista de Gálatas, onde fala das impurezas, onde fala dos pecados, onde eu estou desagradando o Teu Espírito Santo? Irmãos, nós temos como seres humanos, é engraçado de tudo que Deus escolheu, o lugar mais complicado de se morar, que sou eu, que é você. Imagina, Robertinho, Deus escolhe tantos lugares maravilhosos nessa terra para ele habitar. Ele resolve habitar em quem? Em nós, nos imperfeitos, nas pessoas mais complicadas que existem neste mundo, e nos outros lugares. Mas escolhe habitar em nós pessoas ignorantes, avarentas, que se prostituem, que muda de ideia a todo momento, que desonra a Deus, que honra a Deus, e que sabe, está ardendo ali na cabeça, ali, doido para pecar, sabe que o Espírito Santo está falando assim: não. Aí você fala assim: mas como o Espírito Santo está falando comigo quando eu vou pecar? Ele está te constrangendo. Fala assim: não faça, se você fizer vai dar ruim para você, vai ser ruim porque eu vou me afastar. Quantos aqui, irmãos, quando peca, sente um vazio dentro de si? Eu sinto vazio tremendo dentro de mim. Fala: tem alguma coisa errada comigo. E as pessoas também percebem, porque elas se conhecem como cristão. Opa, cristão. E aí de repente olha para tua cara e fala assim: está faltando alguma coisa aqui. Alguém sai daí. Alguém foi dar uma passeada. A casa está aberta, as portas estão abertas. E o diabo, ele é estrategista, porque se nós seres humanos, com a nossa falta de atenção, enxerga isso, imagina o capeta, irmãos, que fica te observando em todo o tempo, só esperando o momento certo de agir na sua vida. Então quando nós pecamos e abrimos legalidade para o diabo vir com mais 7 e se multiplicar dentro de nós, a nossa vida começa a entrar num declínio terrível. E aí nós começamos a atribuir isso a Deus, dizendo: Deus está me provando. Não, irmãos, você sabe da verdade, sabe que não deve fazer e faz. Então você está tentando a si mesmo e a Deus. Você está pecando contra Deus. É legal você ser traído? Quem gosta de ser traído aí? Faça assim. Quem gosta de ser roubado? Quem gosta de ser enganado? Eu vou enganar hoje. Vou dar um jeito aqui, vou inventar uma história aqui, vou enganar uns cabos aí. Quem gosta disso? Se nós, seres humanos imperfeitos, que fazemos isso em todo o tempo, fazemos isso e não gostamos, imagina Deus que é santo, um Deus que sabe de todas as coisas, e nós às vezes com a nossa mente extraordinária
pareça ou finge dizendo: eu vou fazer, mas talvez Deus nem vê isso aqui que eu estou fazendo. Irmãos, Ele está vendo todas as coisas. E o mais interessante disso é que nós, como seres humanos, temos também a capacidade de raciocínio de dizer assim: vou parar com isso. Vou parar com esses pecados aqui que está afetando demais a minha vida. Está afetando demais a minha casa. Está afetando o meu trabalho. Está afetando a igreja do Senhor. Quantos amam a igreja do Senhor aqui? Você ama a igreja do Senhor, irmãos? Quando nós amamos a igreja do Senhor, nós nos esforçamos para que ela haja progresso. Esses homens, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles amaram a igreja do Senhor. Eles amaram as pessoas. E eles fizeram como os missionários: estou dando a minha própria vida para que outros conheçam Jesus Cristo. Quantas histórias nós temos, não só dos apóstolos, mas de muitos homens depois dos apóstolos, que ofereceram a sua vida, a sua família, para que o Evangelho se expandisse, para que esse Evangelho chegasse até nós. E não está muito distante de nós, são coisas agora, daqui, porque a palavra do Senhor estava localizada em apenas um pedaço da terra, e ela precisava ser expandida. Isso leva tempo, irmãos. Não é assim, agora todo mundo já é cristão. Não, leva tempo e leva, sabe, as pessoas, elas precisam olhar para dentro de si e falar assim: Espírito Santo do Senhor, qual que é a sua vontade em mim? O que o Senhor quer que eu faça? Nós sabemos, mas negligenciamos. Ultimamente eu tenho muito medo de pedir isso ao Espírito Santo. Sabe por quê? Por causa da minha covardia. Porque às vezes nós pedimos, mas quando vem, nós retrocedemos e falamos assim: não, muito embaçado isso aí. É muito desconforto para que eu faça a tua vontade. Às vezes dá medo, Raquel. Não ser hipócrita, mas chegar ao Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, está aqui, qual que é a sua vontade sobre mim? Se Ele disser, você irá cumprir? Se Ele disser: pegue tua família e vai. Para onde? Só vai. Abraão não fez isso? Ele confiou em Deus e foi. Se tornou pai de grandes nações aí. Desenrolou. Difícil é, Tiquinha, olhar para Deus e dizer ao Espírito Santo: Espírito Santo, qual que é a sua vontade sobre mim? Agora eu te aceitei, sou um crente cristão e gostaria de fazer algo para o reino do céu. O que posso fazer eu? Como posso me oferecer como um sacrifício vivo a ti? E aí Ele pode dizer para você: faça assim. E se minha família não concordar? E se na minha empresa eu começar a ser taxado como um diferente, ao ponto de ser mandado embora? É o risco que se corre, irmãos, em pedir ao Espírito Santo do Senhor a visão. Você quer correr o risco? Você pode ser um cristão comum aí, tranquilo. Pode ser. O Evangelho, ele é assim. Nós fomos ensinados de uma forma muito tranquila sobre o Evangelho, mas o Evangelho primitivo, ele é diferente. Ele nos mostra uma realidade totalmente diferente dessa da que vivemos hoje. Era o Evangelho de raça, de força, de entrega total. E nós temos essa dificuldade de entregar o que temos para servir a Deus. E temos que ser realistas nisso, não podemos mentir para nós mesmos. Porque sabemos aquilo que é verdade, aquilo que é mentira. É como eu disse aqui, eu não posso dizer assim: estou aqui, Espírito Santo, eis-me aqui, usa-me. E se Ele disser, vou lhe usar, como que fica? Isso, quando estamos, irmão, entenda uma coisa: quando estamos sozinhos, somos solteiros, é tranquilão. Você fala: tá bom, que vou. Mas quando você, às vezes, né? Porque você pode ter o propósito de falar assim: não, mas eu quero atingir graus de faculdade extremas na minha vida. Eu quero ser uma pessoa bem sucedida, eu quero crescer, eu quero, sabe, eu não vou casar por enquanto, mas eu quero desenrolar. Então, esses planos, Espírito Santo, não estão na minha lista de sonhos e conquista.
Entenda que o Evangelho, irmão, para aqueles que querem algo a mais, que querem fluir de forma diferente, ele é complicado, ele é rígido, ele é difícil. Difícil coisa é aceitar a vontade de Deus. Nós lutamos, às vezes até contra o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito luta contra a carne. Não é o nosso Espírito que está lutando contra a nossa própria carne. Não, é a gente lutando contra o Espírito Santo, contra as suas vontades, contra o seu querer, contra aquilo que Ele quer para nós. Às vezes nós confundimos. O meu Espírito está lutando contra mim mesmo. Não, o seu Espírito está querendo ser abusado. Mas o Espírito Santo luta contra a sua carne, para que você alcance a graça do divino. Aceitamos a Jesus. A melhor coisa a se dizer a Ele é dizer: Senhor, trata o meu caráter, trata a minha pessoa, cuida de mim, me ensina. Estamos num ano que iremos aprender muitas coisas aqui, coisas que talvez você nunca viu na sua vida. Mas teremos professores aqui que irão se empenhar em trazer esta realidade do Evangelho para nós, dentro da palavra do Senhor. Ah, como era antigamente, vai voltar para nós? Claro que não, meu irmão. Você vai ser perseguido aqui no Brasil ao ponto de cortarem a sua cabeça, ou serrarem seu corpo no meio, ou crucificarem você de ponta cabeça, como fizeram com os apóstolos? Não. Talvez no Brasil não, em outros países sim, mas aqui não. Então nós temos uma missão aqui. Talvez nós temos o desejo de ganhar o mundo, ganhe o bairro. Se estamos situados aqui no bairro do Parque Santa Teresa, vamos começar a trabalhar em evangelizar o Parque Santa Teresa. Sabe por que é mais difícil evangelizar a casa? Eu digo a casa, o bairro? Por causa de nós mesmos, das nossas atitudes. Nós andamos por essa terra aqui. As pessoas nos conhecem. Se as pessoas te conhecem, elas irão dar valor à sua palavra se você tiver o Espírito Santo e andar segundo o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Se andamos com o nosso coração dizendo: Espírito Santo, eu sou um ser humano horrível, terrível, e eu gostaria de melhorar, eu gostaria de ser ensinado por Ti, eu quero ter estes dons do Espírito aqui, eu quero ter esse amor que se fala, não o amor apenas do filho para o pai, não, é fácil amar as pessoas que estão ao nosso redor, mesmo elas ainda sendo às vezes mal com a gente, mas mesmo assim nós nos esforçamos em amá-las. Mas e agora amar aquele que não conhecemos, aquele que pratica coisas horríveis lá fora, aquele que vai para os bares, aquele que usa droga, aquele que, sabe, bate na mulher, a mulher que trai o marido? Amar essas pessoas é mais difícil, porque não toleramos, mas nós também fazemos a hipocrisia. Então nós devemos nos converter realmente ao Espírito Santo, que é Deus, que está conosco. Imagina, irmãos, Jesus Cristo andava com os discípulos, amém? Lado a lado? Lado a lado como pessoa? E o Espírito Santo faz o que, irmão? Você acha que o Espírito Santo, ele fala assim: vou dar um pulo no céu, vou deixar eles aqui, irmãos, está aqui, andando com você 24 horas. Qual foi o momento que ele saiu da presença, que ele saiu de perto de você? Qual foi o momento? Onde está escrito isso? Onde a Bíblia diz que o Espírito Santo falou assim: enjoei, fui. Ah, não tolero mais a Mariana com seus temperamentos, não tolero mais a Maria dos Anjos com suas ideias loucas, não tolero mais o Val com os seus problemas, não tolero mais o Fabrício com as suas manias, não tolero mais a Robertinha com sua folgadez, não tolero mais, eu quero abandonar porque eu não consigo. Não, ele é manso e humilde, e ele ensina-nos a ser assim. Não aprendemos a ser assim quando nascemos, porque nós já começamos na guerra dos brinquedos. Eu quero esse brinquedo, não, esse brinquedo é meu. Mesmo sendo ensinado, estamos se formando
até chegar a este momento onde somos pessoas conscientes, racionais e que sabemos fazer coisas boas e más, guiadas pelo Espírito Santo ou por Satanás, seus demônios. Eu prefiro ficar com o Espírito Santo. Eu vou errar? Demais. Mas demais. Até que ele venha. Eu vou errar, Fabrício. Você vai errar. Iremos falar palavras erradas. Iremos, talvez, ignorar pessoas. Ou talvez até xingar. Trair. Vamos fazer coisas horríveis. Mas podemos não fazer. Porque aqui todo mundo é são, amém? Como está a sua cabeça aí? Se te der um copo do rio Tietê para você beber, você vai beber? Se tiver com sede, brava, já é 2 copos, um de água purificada, boa, com clorinho, top, e um do copo de Tietê. Você vai falar assim: não, eu quero do Tietê, porque o Tietê tem mais vitamina, anticorpos. Você vai dar dessa? Pode até ter, mas não vai fazer bem para você. Você vai querer matar sua sede com água limpa. Fruto do Espírito Santo. Eu posso ser estúpido, mas também posso usar de amor com a minha grandeza na hora de uma discussão. Eu posso ser agressivo, mas eu também posso agir com bondade. Posso ser egoísta. Eu posso ser tudo que eu quero ser, irmão. Entenda aqui. O que está te proibindo de ser? Quer ser ignorante? Continua na sua ignorância. Mas eu posso ser bom. A partir de que hora? De agora. É só eu querer. É só eu falar assim: Espírito Santo, eu quero. Eu talvez não esteja preparado para ser enviado para a Ásia menor ou maior, sei lá, ou para o Afeganistão, ou porque eu não estou cuidando nem de mim. Mas eu quero ser transformado. Porque até agora só eu dirigi o carro e não permiti que o Senhor dirigisse essa carcaça velha que sou eu. Você pode ser humilde o suficiente para reconhecer, ou ignorante o suficiente para dizer: não preciso, sempre consegui me virar, sempre trabalhei, sempre paguei minhas dívidas, devo nada para o Espírito Santo, nem para ninguém. Pode ser assim, irmão. Você que toma suas atitudes. Todo mundo são aqui? Amém? Mente boa? Então você pode raciocinar. Decida: eu quero andar do jeito que eu quero, ou quero ser guiado com o Espírito Santo. Talvez o Espírito Santo, ele vai fazer igual o Waze faz, te jogar nas quebradas bravas. O Waze tem esse costume: você coloca na rota mais curta, aí ele fala assim: vou te jogar nas quebradas que você não tem nem ideia. Seu carro não vai nem sair das lombadas mais depois. Mas ele vai achar um caminho e vai falar assim: vai por aqui. E talvez seja caminhos tortuosos, estreito, bravo, complicado. Ou talvez não. Ou talvez ele fala assim: não, você gosta de diferente. Porque você não é o Fabrício, você é o Mateus. Você não é o Mateus, você é o Adélcio. E cada um tem um jeito diferente de ser. E ele vai te usar desta maneira. Porém, ele quer que você ouça e aprenda com ele. Neste ano eu decidi que eu preciso renovar a minha casca. Eu estou com minha casca, eu preciso trocar de pele. Por quê? Não estou aceitando mais a minha pele antiga. Por causa da busca. Quando nós começamos a buscar, nós começamos a querer evoluir em relação a Deus como homem. Ficamos que nem cobra assim, ó, trocando de pele a todo momento, porque aquela não está mais confortável, está justo demais, o corpo está crescendo. Então é assim, irmão, nós começamos a crescer, começamos a entender a profundidade do que é servir a Deus e ver que servir a Deus é mais do que tudo isso aqui, irmãos. É mais do que vir na igreja, é mais do que estar casado. Servir a Deus é algo extraordinário. Mesmo que pensamos nisso apenas em algumas horas da nossa vida. Mas você já pensou na sua vida e falou assim: o que será? Qual é o plano de Deus na minha vida? O que será que Deus quer de mim? Você já pensou pelo menos isso? Já
colocou essa hipótese na tua vida de falar assim: será que Ele quer que eu faça o quê na sua obra? Eu quero ser um trabalhador, eu quero ser uma pessoa que seja usada pelo Espírito Santo. Mas como? Porque aqui eram 12 discípulos e mais um monte que estava sendo criado, que estava sendo formado. Pedrão, que era o cara da violência, que quando os soldados vieram prender a Jesus, ele já meteu a espada nas orelhas. Lá na carta de Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, ele já está fazendo diferente. A igreja sendo perseguida, sendo criticada, sendo massacrada, ele estava escrevendo cartinha de amor para a igreja: fique firmes, fique fortes, não desfaleçam suas forças, continue lutando, continue segurando. O Espírito Santo da verdade irá ajudá-los, o Espírito Santo vai fortalecer o seu coração. Olha, é um consolo, não estou dizendo para vocês que vocês não irão morrer martirizados, mas é um consolo. O Espírito Santo irá consolar os corações de vocês. E não era só a pessoa, era a família. Era a família que ia, Beth. Imagina a sua família sendo torturada, martirizada por causa do Evangelho, irmãos. Vale a pena? Nós temos o Evangelho muito de agora, né? Olhamos a rede social e o Evangelho vem bombando. Muita coisa boa, muito ensinamento bom. Mas nós temos que entrar na realidade, no Evangelho primitivo, e saber que hoje nós sofremos. Há pessoas, há cristãos que estão se matando, estão chegando num nível de entendimento que falam assim: eu não suporto mais, eu vou tirar minha própria vida, porque eu não estou entendendo, eu não estou suportando. Às vezes nós sofremos em casa, ou às vezes nós sofremos no nosso trabalho a perseguição psicológica, que é ruim, é ou não é para mim? Demais. Pressão psicológica, o ser bom, sabe, ser o melhor funcionário, ser o melhor esposo, ser a melhor esposa, ser o melhor filho, a pressão a todo momento, sabe, redes sociais só jogando na tua cabeça: olha o exemplo dessa família, olha o exemplo dessa família, dizendo para você: se você não é igual a ela, você não é uma família. Se você não é igual a essa família aqui, ó, da Doriana, você não é uma família pá. Se você é uma família que briga, que discute, sabe, que quando vai no banheiro faz errado, parece que mira errado no lugar e dá confusão, você não é uma família boa. Não, você é normal. Pedro era um homem normal, era um ser humano comum, Flávio. Ele não era um super humano, não, ele era um ser humano comum, que o Espírito Santo habitava nele. Quem era sobrenatural em Pedro? O Espírito Santo. Pedro não, Pedro era só apenas um homem corajoso, e que também às vezes tinha medo, como eu e você. Temos que abrir a nossa mente, temos que abrir o nosso coração e saber que nós não somos super-homens e nem super-mulheres. Somos frágeis, e que nada que fizermos aqui, se não for pelo Espírito Santo, há resultado. É obra morta. Vai ser uma obra que você vai fazer e vai secar. Vai secar. Vai ser queimada na palha. Mas a obra, se for guiada pelo Espírito Santo, por mais simples que ela seja, ou mais difícil que ela seja, ela gerará sementes e frutos grandes. Talvez que você não veja na sua geração, mas a geração futura verá. Porque alguém semeou. Ser o semeador, ser uma pessoa que leva o Evangelho, não é tão fácil assim, porque muitas coisas nos desafiam. Nós nos desafiamos a todo momento, em todo tempo. É parar para fazer algo para Deus, começa a dar tudo complicação na nossa vida. Mas é normal, é uma prova que você está no caminho, e que você precisa persistir, continuar, e não desistir. Quer desistir? Desista. Vai em frente. Vai em frente. Talvez você irá encontrar um sossego temporário, mas depois a tormenta volta. Uma vez que você se alista nesse Evangelho aqui de Cristo aqui, dificilmente é sair e ficar em paz, porque você conheceu uma verdade absoluta. Você conheceu algo extraordinário na sua vida. Mais do que isso nessa terra não tem. Então, para onde você for,
E o que você for fazer não é mais extraordinário do que a cruz. E você nunca vai conseguir se livrar dele. O Espírito Santo, ele veio para testemunho de Jesus Cristo, para exaltar o nome de Jesus Cristo. Não pense que é as suas lembranças que faz que Jesus seja lembrado. Não, é o Espírito Santo que traz essa lembrança. Ele que reforça em nós a vontade de continuar servindo a um Deus que morreu há 2000 anos atrás, por mim e por você. É Ele que reforça esses testemunhos. Não somos nós, gente. Não vem de nada de nós, não é a nossa capacidade em nada. Seja dependente do Espírito Santo. Se você puder, quando puder, leia o livro O Deus Esquecido. O Deus Esquecido fala sobre o Espírito Santo. O quanto nós negligenciamos, o quanto nós esquecemos. Achamos que o Espírito Santo ele é apenas uma força da natureza. É vento, é o sol, é a luz, é o ar. Esse é o Espírito Santo. Se for, está fraco demais. O Espírito Santo é muito mais do que isso, irmão. Ele é o próprio Deus te guiando. Você não entendeu, não? Ele é o próprio Deus te guiando. É o próprio Deus dizendo para você o que você deve fazer e te garantindo a vitória final. É o próprio Deus. Eu resolvi mudar a minha mente em relação a isso, porque eu estava negligenciando o Espírito Santo. A gente fala, mas fala pouco. E é Ele que está comendo com a gente. E Jesus Cristo falou assim: fique lá em Jerusalém, até que do alto vem. Jesus ele não quis ficar. Ele falou assim: eu vou, mas eu vou mandar o Consolador. Eu vou mandar o Consolador virar. E ele irá instruir, ele vai, fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Ele vai continuar fazendo isso, só que ele vai estar no invisível. Vocês terem que ter fé. Vocês vão ter que ter fé. Vai ter que ter fé. Creia. Quantas vezes o Senhor já provou isso para você? Nunca aconteceu nada na sua vida depois que você aceitou Jesus? Nunca você olhou para você e falou assim: meu, isso aqui, o Espírito Santo agindo aqui, ó. Nunca. Bom, Ele existe. Ele está entre nós. Aleluia. Ele está no nosso dia a dia. E nós negligenciamos todos os dias, talvez. Acordamos, falamos com todo mundo, mas esquecemos de nos comunicar com Ele, como se Ele não existisse. Isso dói. Você já esteve em lugares onde parece que as pessoas não te veem? O Bruno deu esse testemunho aqui. Conhecido, as pessoas conhecem, mas parece que ninguém me vê. Como que você se sente? Como que você se sente, Deus? Não sendo lembrado no dia do seu aniversário. Nem ligo. Não ligo o que, irmãos? Uma data onde as pessoas irão pelo menos uma vez no ano lembrar de você e não lembra, é terrível demais. Eu já dei várias mancadas disso aí no aniversário da Mari. Confesso, irmão. É feio. Hoje não erro mais. Agora tem uns aplicativos que me avisam. Imagina, não. Agora eu sei. Porque eu sou como Pedro, sou muito operacional. Sou como o Lucas, que tem aquela mente, sabe, de planejamento. Não, sou operacional. Mas imagina só, como é dolorido ser esquecido. Como é ruim ser esquecido. E talvez você esteja esquecendo do Espírito Santo. Talvez nós como igreja estamos esquecendo de colocar todas as nossas petições com o Espírito Santo. Talvez. Não deixe a chama se apagar do teu coração. Não deixe que as redes sociais tirem esta intimidade com o Espírito Santo. Eu conheço talvez a história do Espírito Santo basicamente há muitos anos atrás, mas agora que vim ser despertado para isso. Você está entendendo? Lá, quando eu comecei a criar juízo, eu comecei a entender sobre o Espírito Santo, porém não dei tanto interesse. Só que agora, depois de muitos anos, o interesse de conhecê-lo melhor,
chegou agora. Por quê? Por quê? Há um interesse único em meu coração de conhecer. E que você seja despertado para isso. De entender a Trindade. Saber o Deus que você está servindo. Porque na hora da adversidade você vai se encostar nele. Fala assim: Senhor, eu vou me segurar em Ti, porque eu não tenho forças alguma de suportar. Na hora da morte de um ente querido, quem o consola? O Espírito Santo. Não são os abraços das pessoas. Não. Só Ele entende a dor profunda que uma pessoa quando perde a outra que ama. Só Ele consegue entender essa dor profunda. Então é Ele que consola. Nós podemos até dar um abracinho, Mateus. Olha, meus pêsames. Também gostava. Mas o Espírito Santo, ela me oculta, Fábio. Entenda a grandeza do conhecimento do Espírito Santo na tua vida. Quando você vai pecar, Ele amarga até a sua boca se necessário, para que você sinta a vontade de não pecar. E mesmo assim você peca, mesmo sabendo que vai desagradar a Ele, você peca. Mas você está se esforçando e dizendo: Senhor, eu estou aqui, Espírito Santo, pecando. Eu sei que eu vou receber uma paulada depois. Sabe por quê, irmão? Pecado é plantar. Você planta, você colhe. Você está entendendo aqui? Ah, tá bom, eu estou com o Espírito Santo, eu vou pecar e eu vou perguntar tudo certo. Não, irmão, está entendendo errado. Você vai colher aquilo que você plantou. O que você plantar nessa terra, isso vale tanto para o justo quanto para o injusto. Isso é a lei para o homem. Eu parou. Lei da semeadura. O que se planta e não se colhe? Eu não sei. Nunca procurei saber. Mas eu sei que no natural, quando você planta, você está esperando que alguma coisa apareça ali. Sim ou não? Sim. Então é da mesma forma. Se você errou, você vai pagar por aquele erro. Porém, Ele vai te perdoar. Ele vai te voltar. E vai te ajudar. Vai te ensinar a não pecar de novo. Vai criar mais resistência no seu coração, no seu intelecto. Olha, filho, não erre mais. Vou te mostrar. Se você não errar, vou te mostrar qual é o resultado disso lá na frente. Que Ele te mostra. E aí você fala: pô, resultado legal, show de bola. Então parei com isso aí. Ah, eu sou viciado na pornografia. Ah, eu sou viciado na bebida. Ah, eu sou viciado naquilo. Ah, é o vício. O vício, ele é uma abstinência, irmão. Ele não é simplesmente algo psicológico, não. Mas ele está no organismo. Ele está na vontade mais extrema. Está no nervo ciático, sei lá onde que está. Mas ele incomoda de uma forma que você fica na resistência de não fazer. E faz. Quem é capaz de impedi-lo? O Espírito Santo. Mas você precisa pedir para que Ele faça isso. Você precisa dar legalidade a Ele. Se entregar, Robertinha. Se você é ignorante, se entrega a Ele e fala: Senhor, mude a minha cabeça, por mais difícil que seja, mas eu quero mudar. Porque é isso que a palavra do Senhor nos diz. E eu não quero estar fora disso. Então é uma aprendizagem, irmãos. Nós não teremos a EBD aqui. Está preparada, Priscila? Mateus? Engatilhados? Pronto para a batalha? Ou seja, nós iremos aprender coisas diferentes. Está entendendo aqui? É a mesma coisa. O Espírito Santo vai te ensinar coisas diferentes. Quando você fala assim: vou levantar e vou vir para a igreja. Se você estiver lá na tua casa, você vai aprender aquilo que a Priscila tem para ensinar? Sim ou não? Não vai. Você não vai aprender. Aí 7 pessoas que participaram vão falar assim: nossa, isso, aquilo, você vai ficar lá boiando. Eu não participei, perdi. Perdeu mesmo. Você está entendendo aqui, irmãos? Que o Evangelho é um extremo conhecimento. Toda hora a gente está conhecendo, aprendendo coisas novas. A gente não pode ficar só estagnado ali. Agora que eu já estou salvo, está tudo tranquilo. Calma, irmão, não é assim não. O filho de Mateus vai estar trazendo a instrução muito sobre essas coisas. Porque vai ter os ganchos. Né? Vai ser um ensinamento de Gênesis até o livro. Porém vai ter os ganchos. Os ensinamentos.
quer aprender? Quer aprender a disciplina do Espírito? Venha para a igreja, porque aqui você vai aprender. Em casa não. Em casa vai dar ruim. A Mariana, se não me engano, está no grupo de Telegram, precisa também, sobre a leitura da Bíblia, né? E ela tem descobrido muitas coisas, e eu tenho visto. Ela tem descobrido muitas coisas que talvez na sua vida inteira ela nunca teve atenção. Mas quando se dispôs a começar a ler a palavra do Senhor, a ler, começou a mente a abrir. Então hoje ela conhece mais do que antes. Mas por quê? Porque teve a curiosidade de abrir a palavra do Senhor e falar assim: eu quero entender. Você quer crer? Entenda. Que aí você começa a crer. Como eu vou crer numa coisa que eu não entendo? É difícil, é ou não é? Bota a mão no fogo? Eu boto porque eu creio. Mas eu não creio, então eu vou me queimar. Sim ou não? Essa é a instrução que o Senhor tem para nós esta manhã. Enchei-vos do conhecimento, mas principalmente do Espírito Santo do Senhor, irmãos. Sem Ele, todo estudo, toda sabedoria é palha. Queima fácil, não evolui. Palha não tem como gerar nada, só fogo. E depois se dissipa e acabou. Nem para adubo vai prestar, porque a cinza vai servir para quê? Só para sujar o corpo. Mas a palavra do Senhor, ela é viva, Regiane. E se você quer crescer, Maria dos Anjos, a graça do conhecimento com o Espírito Santo, ter resultado só com o Espírito Santo, não ignore mais Ele, pelo amor de Deus. A partir de hoje não ignore mais o Espírito Santo, porque Ele é 24 horas na sua vida, e Ele está te vendo, e o que você está plantando você irá colher. Fique firme, Bruno. Não desvie o seu pensamento, sua caminhada. Se aproxime próximo de pessoas que irá te dar essa qualidade de vida com Deus. Temos muitas pessoas que não têm qualidade nenhuma com Deus, porque só serve a Deus por adesão, porque é bonito, porque é legal, porque é a moda. Mas fique próximo de pessoas que estão por conversão, que se converteu ao cristianismo e a Jesus Cristo, e que vive uma vida com Ele. Tenha esses exemplos na sua vida, e você verá o resultado que o Senhor irá fazer na sua vida. Eu creio nisso. Você crê nisso, irmão? Na vida do Bruno? Amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. É muito lógico o que queremos neste final de culto, que é ser tocado pelo Espírito Santo. Porque talvez você falou assim: eu entendo essas coisas, mas eu ainda não consegui ser tocado ao ponto de perder as minhas energias físicas. Você está entendendo, irmão? Ao ponto de não ter mais uma reação lógica. Irmãos, busque experiência, Pai, com o Espírito Santo. Diz: eu quero o Espírito Santo experiência, não só aqui na igreja, neste momento agora. Quando eu sair daquela porta, lá para baixo, e começar a minha vida normal, eu quero ser uma vida diferente, uma vida com o Espírito Santo, mudada, transformada. Lúcia, forte assim. Quando sairmos daqui, irmãos, não pense que agora a história acabou. Não, o Espírito Santo, ele vai sair junto com você. E o culto irá continuar na tua casa. O culto irá continuar aonde você estiver. Talvez lá onde, quando você estiver fazendo o almoço na tua casa, você pode ser batizada com o Espírito Santo. Talvez quando você estiver na tua empresa, ele pode te pegar ali de surpresa e batizá-la e avivar a tua vida de uma forma que você nem imagina. Não há lugar onde ele não possa te usar. Não há lugar onde ele não possa renovar a aliança com você. Não é aqui na igreja. Às vezes não é aqui, irmão. Não coloque a sua
sincero, Ele sabe o que é verdade e Ele sabe o que é mentira em você. Não plante para colher coisas ruins, mas plante para colher frutos do Espírito. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus, Espírito do Senhor, Deus nosso Todo-Poderoso, nós pedimos a Ti agora a instrução que o Senhor nos deu, ó Pai. O Senhor nos fez lembrar o quanto é importante estar, Senhor, conectados contigo em todo tempo, em todo momento, com o Teu Espírito Santo, e é o que queremos a partir desse momento, ó Pai. Muitas pessoas, ó Pai, já estavam, mas outras estavam desligadas, mas querem se ligar agora, Senhor. Que o Senhor, Espírito Santo, possa ter misericórdia de nós e que possa habitar dentro de mim, habitar dentro dos meus irmãos, que possamos ter atitudes diferentes, que possamos a partir deste momento, assim como Pedro e os apóstolos mudaram instantaneamente as suas personalidades e se tornaram pregadores da sua palavra, que essa transformação instantânea, Espírito Santo, atinja nós também, porque nós queremos, Pai, oh Deus,
Amém, igreja? Amém. Não entristeça o Espírito Santo do Senhor. Se você tinha uma vivência com Ele, comece agora a ter intimidade. Fale com Ele como você fala comigo, como você fala com a tua esposa, com seus filhos. Tenha esse cuidado, Bruno, de falar sempre. Foca em você sim. Fale com Ele. Ele irá falar com você. Fala. Vai pra cima. Estuda. Que Ele vai te usar. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos por tudo, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por este momento. Obrigado, Espírito Santo. Continue nos incomodando, sim. Portas abertas para Ti. Queremos aprender, porque não sabemos tanto assim. Nós queremos aprender contigo, Senhor. Ser uma igreja guiada pelo Espírito Santo. O Deus dessa casa. O Deus dessa casa. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Que o grande amor de Deus, a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja hoje e para todos sempre